Oi, oi, Maurício, eu não estou Oi, te Aline. escutando. Tá me escutando? Ah, agora estou escutando. Tá me Tá me escutando? escutando? Tá me vendo? Ok, agora estou vendo e escutando. Tô te vendo e te escutando também. Acho que hoje não tivemos problemas de conexão, tá tudo tranquilo aqui, Que aparentemente. bom, que bom. E aí, professora, como é que tá aí? Muito calor, muito frio? É sempre a primeira pergunta que eu faço para os convidados antes da live. Bom, aqui em Florianópolis está um clima muito bom, tá ameno, não tá nem muito quente, Uhum, nem muito frio, hoje fez sol, então tá uhum. bem agradável. É, a gente tá com uns 23 graus aqui em Pelotas, mais ou menos. A gente teve uns friozinhos, uns calorzinhos, então tá no meio do caminho por enquanto. A gente espera um pouco São o pessoal chegar? Olha, geralmente aqui com a gente, Aline, o pessoal vai chegando e quem perde o inicinho assiste no feed, porque como é só Ah, uma ok. hora de live que a gente faz, geralmente a Uhum, gente já vai sim, claro. tocando aí, que é bastante coisa que a gente Uhum. tem para conversar. Posso dar início então, Aline, me permite? Pode, por favor. Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos então à nossa live Magia na Idade Média, que está sendo a nossa segunda live temática, aproveitando o mês das bruxas, né? Como a gente havia prometido para vocês, seriam 3 lives. A primeira foi com o professor Francisco, da UFSM, a segunda está sendo hoje, e a próxima, não vou dizer, porque a gente só anuncia na segunda-feira, né? A gente só inicia Ah, no é início da semana. verdade? Ai, é bom de O falar, pessoal senão já abri a minha boca, porque eu fiquei sabendo. vamos ficar gel por enquanto, né? E hoje nós vamos ter uma convidada mais do que especial, professora Aline Dias da Silveira, da Universidade de Santa Catarina, né? Aline, muito prazer estar te recebendo aqui conosco. Não sei se tu já realizou alguma atividade com a UFPEL ou está sendo a tua estreia aqui, né? Mas de qualquer forma, não deixa de ser um momento muito feliz, principalmente para mim, porque eu gosto muito da tua produção. Eu já vi várias palestras Obrigada. tuas, eu sou fã do teu trabalho. E também porque a gente está efetivando uma parceria que a gente já vinha se Uhum, conversando há algum tempo de realizar uma atividade conjunta entre o Poema e o Meridiano. Então, muito prazer estar te recebendo aqui. Falo em nome do laboratório, falo em nome da Dani, não uhum, sei se ela já está online, sim, mas ela provavelmente estaria te falando exatamente a uhum, mesma uhum. coisa. Bom, eu gostaria de agradecer também o convite, Maurício. Né, fiquei bem feliz com o convite, a gente já vem conversando, né? Principalmente ali com o Rodolfo, com o Meridiano, com o nosso perfil lá também. E eu conheço a Dani, né? A professora Daniele, com quem eu já participei de eventos, então já encontrei, né, em diversos lugares aí. Então fico muito feliz essa oportunidade da gente estar fortificando essa parceria, porque a gente já começa a divulgar o trabalho de um, o trabalho de outro, né? Mas fico bem contente da gente começar essa parceria. Eu estou vindo aqui, depois vocês vão lá nos visitar no Meridiano, né? Com certeza. Então, estou bem contente. Muito obrigada pelo convite. Capaz, Aline. Bom, apresentando a nossa convidada então, gente, rapidinho. A professora Aline fez doutorado em História pela Universität Humboldt de Berlim, na Alemanha, no ano de 2008. Fez mestrado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem experiência na área de História e Mitologia, com ênfase em História Medieval e Antiga, atuando principalmente nos seguintes temas: religião, filosofia, mitologia, ciência e política, através de uma perspectiva das experiências temporais nos entrelaçamentos transculturais, histórias conectadas e história global. Também atua na área do ensino de História e História Pública, membro da Associação Brasileira de Estudos Medievais, a ABREM, e do Núcleo de Estudos Mediterrâneos, o NEMED, bem como coordenadora do Núcleo e coordenadora do GT Ampu-SC de História Antiga e Medieval. Professora associada no Departamento de História da Universidade Federal de Santa Catarina, atua também no programa de pós-graduação em História e no Prof. História dessa universidade. Coordenadora da filial da cátedra da Unesco, Mediterranean Cultural Landscapes and Communities of Knowledge, University of Basilicata, abreviação UNIBAS, em Santa Catarina. Passei rapidinho aqui, Aline, só para a gente não perder muito o nosso tempo, Sim, ok? claro. Mas bem, Aline, Estou vendo que o como Lucas o nosso entrou tema... ali também. Oi, Lucas. Não, estou vendo as pessoas entrando ali, né? Pessoas conhecidas. Ah, é normal, assim, a Vai ser gente uma vai vendo conversa os legal. conhecidos vão chegando É. aí, vão interagindo. Mas, bom, a gente preparou, então, um roteirinho para o pessoal, né? Mas o roteiro a gente faz mais para ter um esquema de fala, porque, obviamente, o pessoal vai interagindo, a gente vai, às vezes, se guiando com base nas interações do pessoal. Mas, para começar do início mesmo, Aline, poderia nos falar um pouco sobre o que é a magia na Idade Média? Essa noção, ela tem alguma coisa a ver com a magia na maneira que a gente fala, no senso comum, assim, no dia a dia? Ela tem Pois, especificidades, enfim. Fala um pouco para pois nós aí. a gente só tem uma hora, né? Então, É. vou tentar falar rapidinho. Então, porque é complexo.
É difícil generalizar essa questão, porque primeiro a gente tem em vista o conceito que a gente está usando de magia, que a gente constrói agora na nossa época, e como que aparece nas fontes essa questão de magia. Então, nos dias de hoje, a gente meio que confunde tudo, coloca tudo no mesmo balaio. Mas lá naquela época, muitas vezes nem aparecia a palavra magia. No que hoje nós acabamos chamando de magia, a palavra nem aparecia. Então, assim, para dar uma ideia, talvez o pessoal que não assistiu nem todos conheçam a origem da palavra, mas a origem é na religião persa, do zoroastrismo, né? Os magos são os sacerdotes da religião. Então, a palavra mago, que depois, na verdade, é a palavra grega que os gregos vão dar, então, aos sacerdotes zoroastristas, eles estão falando porque eles enxergavam que esses sacerdotes faziam prodígios, a questão também com fogo, adoração do fogo, e principalmente também astronomia e astrologia, que é, dentro da religião persa também, uma influência da Mesopotâmia, uma influência ali do norte da Mesopotâmia, os caldeus, e também os zoroastrianos têm toda uma influência indiana. Então, como tu falaste, vi que eu estou nessa história conectada e global, então eu consigo ver a partir dessas conexões, assim. Então, a origem da palavra magia ou mago vem do grego se referindo a esses sacerdotes da religião persa zoroastrista, que está também ligada a uma questão da adoração dos astros, que é uma herança mesopotâmica. Herança não é bem a palavra, mas vamos dizer assim, dessas confluências culturais. Então aí surge. Mais adiante, a gente vai ver que nesse processo, principalmente com o helenismo, que muito dessa matéria, que vai ser matéria que é utilizada, principalmente nessa relação, dessa sincronia, dessa emanação também dos astros, essa relação do macrocosmos, das esferas celestes com o microcosmos, isso vai acabar se disseminando toda a região ali do que seria, então, esse mundo helenístico, no Egito, na Mesopotâmia, Pérsia, Grécia, todo esse Mediterrâneo oriental, e vai se disseminando. Então, quando chega lá no norte do Egito, agrega todo um desenvolvimento também da astrologia, da astronomia egípcia, e com práticas também, com práticas religiosas. Dentro disso vai surgindo vários elementos que vão alimentar os livros, que vão surgir a partir do século II, do século II da era cristã, como século II, século I da era cristã, mas vai até mais ou menos século IV da era cristã, esses escritos, que são o corpus hermético, os papiros gregos de magia, que vão surgir principalmente ali no norte da África, que vai confluir diversas dessas culturas. E essa vai ser uma das principais matérias que a gente vai encontrar nos livros de magia medieval. Mas o que eu estou chamando de livros de magia? E aí está essa distinção da medieval, né? Porque o que eu estou chamando de livros de magia é esses livros, olha, livros, e tem uma tradição escrita. É uma tradição que está principalmente surgindo nas cortes, e em alguns mosteiros também, mas principalmente nas cortes. E a gente vai ter o boom disso daí vai ser principalmente a partir do século XII. E eu trabalho principalmente no século XIII com Afonso X, que foi, além de ser conhecido como o sábio, também foi conhecido como rei estreleiro na época. Na época não chamava de sábio, chamava de estreleiro, que quer dizer astrólogo. Então, a matéria desses livros, só para te responder, essa questão tem a ver com hoje, porque hoje as pessoas pensam, magia tem a ver com usar força sobrenatural. Nesses livros que eu estou me referindo, que são as minhas fontes, não tem nada de sobrenatural, é tudo natural. A magia faz parte, para o Afonso, a astrologia, e aí ele não faz exatamente magia, mas a astrologia faz parte das 7 artes. E a astrologia, quando ele vai descrever a astrologia no Setenário, ela tem elementos ali da astromagia, que é a prática. A magia seria a prática, tanto da filosofia como da astrologia. Então, quando Afonso, nesses livros, vai falar, não vai chamar de mago, ele vai chamar de filósofo. Ele fala, o filósofo, então, faz a oração e faz o sacrifício lá do bichinho, e faz todas as invocações dos espíritos. Então, ele não chama de demônio, ele chama de espírito. Ele chama também de... e muitos desses espíritos são nomes de anjos, porque ele usa também uma tradição judaica, do livro Razieles. Então, a gente percebe que é uma confluência de diversas tradições que vem desde a antiguidade e que está muito ligada à astronomia, à astrologia, ao culto dos astros. Então,
não é nada de sobrenatural. Isso, na época, era visto como conhecimento, era visto como algo que faz parte da natureza, da criação divina. Então, não é sobrenatural. Isso é uma parte. A outra questão é como que a gente mistura também essa questão de feitiçaria, né? Que para a época também é uma outra coisa. E mesmo na fonte do Afonso Legislativa vai ter diferenças. Ele vai dizer o que é uma coisa e o que é outra. Então, assim, é bem complexo, como eu falei. Tem as origens, como que se forma, e não é a mesma coisa. A própria denominação vai ter diferenças nas legislações, aquilo que vai ser proibido, aquilo que vai ser perseguido, vão ter denominações diferentes. Lembrando que tem leis contra práticas de feitiçaria, não de magia, mas de feitiçaria, usando mesmo o malefício, desde o mundo romano. Desde o mundo romano já tem essa questão de toda uma legislação que proíbe o malefício, mas daí não é a prática em si, mas o malefício, e nem é a pessoa que em si que faz contratos com seres, né? É mais uma questão mesmo de fazer o mal para as pessoas. Mas acho que já falei um pouco demais. Mas ao longo a gente vai tentando desfazer esse novelo aí, que é realmente bem complexo. Não, com certeza, a gente vai retomando vários temas aí, né? Até porque agora o pessoal está começando a participar um pouco. O professor Lucas Gribowski, da UEL, ele, quando começou a falar sobre essa questão que a magia ela vem por várias influências, da Grécia, do Egito, da Mesopotâmia, e ele comentou que é um saladão de fruta. Oi, Tu acha que Lucas. dá para chamar assim mesmo? Eu gosto de falar de caldeirão cultural. É um caldeirão, sim, um ensopado ali, um caldeirão. Dá para usar essa metáfora, assim, é muita coisa. E uma coisa que me chamou a atenção ali no que tu falou, que tu pincelou rapidamente a questão da bruxaria e da feitiçaria, né? E pelo menos hoje, quando a gente vê assim, pensando na nossa sensibilidade contemporânea, magia tá quase que no mesmo campo semântico de feitiçaria e bruxaria, sabe? Pelo menos assim, imagino eu que a maioria das pessoas associe dessa maneira. E pelo que tu deu a entender, no medievo a coisa não é bem assim, né? Tem uma diferença bem Eles substancial com relação separam a muito isso. bem. As fontes separam isso muito bem. Separam isso muito bem. Eu vou dar uma diferença, tá? Bom, feitiçaria e bruxaria já tem diferença. Uhum. Porque feitiçaria é uma prática, como eu disse, que ela é proibida desde lá da época romana. A bruxaria é um fenômeno do finalzinho da Idade Média para a Idade Moderna, como a gente sabe, e a diferença é que a feitiçaria é uma prática. A pessoa ela é julgada pela prática dela, não por ela ser um mal em si. Enquanto que no finalzinho, lá com o Maleus Maleficarum, toda aquela questão do pacto demoníaco, da questão dos íncubos e súcumbos, então o próprio indivíduo já está com problemas, né? Não necessariamente só prático, mas o próprio indivíduo já está corrompido. Então, já tem a diferença aí entre feitiçaria e bruxaria, se a gente for pensar a partir das fontes. É claro que também isso pode misturar nas fontes, né? Agora, então, lá na época se fazia essa distinção. E a magia, aí tem uma questão também de grupos sociais, para não falar de classes, né? Uma questão de grupos sociais. A gente vai ver que mesmo as pessoas que, para o Afonso X, que é o rei lá, que tem toda uma questão ali de magia, de livros de magia, olha para questões, ele fala de superstições, fala de enganadores. Então, assim, e ele, inclusive, tem no livro nas sete partidas, tem toda uma legislação contra essas pessoas que enganam e que fazem coisas que só fazem mais mal do que bem, que ele fala, né? Então, assim, tem uma distinção, e essa coisa mais ligada também à simpatia, essa coisa ligada mais ao campo, não é muito bem vista. É coisa feita como uma crendice, superstição, que é uma palavra que surge já desde a época romana. Então já tem uma diferenciação também de grupo social, quer dizer, uma elite de corte pratica a magia, a alta magia que está ligada aos astros e que tem toda uma relação também com a criação divina. Né? Tem todo também um embasamento filosófico neoplatônico. Enquanto que eles veem com maus olhos essa coisa de camponês, essa coisa de que é superstição. Então já tem uma diferença de como é visto mesmo, tem um preconceito em relação a essas diferenças. Lembrando também que geralmente a bruxaria está ligada ao feminino e as coisas do campo. O colega tinha até a magia aqui. ao feminino, ao masculino. Dificilmente tu vai ver essa relação. Talvez o Francisco, quando ele vai tratar lá do Renascimento, ele encontre algumas mulheres praticantes. Mas na Idade Média, dificilmente tu vai encontrar
livros, nos livros, alguma referência à prática de uma maga, sempre representada como um homem. Uhum. Muito interessante isso que tu colocou, Aline. Agora que tu já falou um pouco, o colega queria que tu falasse um pouco sobre a questão da A figura da Dani mulher falando e da magia. machocracia. Machocracia. A Dani. Tu quer, de repente, comentar um pouco mais sobre essa questão do feminino, né? Que o pessoal gosta e o colega até pediu para falar um pouquinho a respeito. Então, tem essa diferença de gênero, sim. E ela vai seguir em frente durante o Renascimento também. E porque a magia, gente, na Idade Média, do jeito que eu estou falando, desses livros que eu estou falando, é como ele está relacionado ao que nós conhecemos hoje, chamaríamos hoje de ciência, ao conhecimento da Uhum, natureza, não do sobrenatural. Então está uhum, ligado a uma questão intelectual, porque tu tem que compreender os astros, a posição dos astros, tem que saber fazer as continhas lá, tem que saber qual é o dia certo, a hora certa para fazer a invocação, para fazer tem que conhecer as pedras, todo um lapidário, tem que conhecer muita coisa, tem todo um é um conhecimento arcabouço de natural. conhecimento gigantesco, né? Sim. Pra... Então, é uma cultura de elite que tem acesso a isso, que tem condição de ir atrás também desse material, de conseguir esse material. Quem que vai ter, que nem eu estava falando lá no evento que teve ali na Unipampa, como fazer um anel mágico? Para começar, a pedra é esmeralda. Porque nenhum camponês vai atrás de uma esmeralda assim de qualquer jeito, né? Então já tem uma diferença social. Então essa magia da qual eu estou me referindo é algo que é de elite, é de uma cultura escrita e que vai ser principalmente ali, a referência vai ser principalmente masculina. Pelo menos do que a gente tem nas fontes. Pode ser que apareça alguma outra fonte que tenha uma referência feminina, mas realmente masculina. Enquanto que sim, como eu falei antes, essa questão mais que saber, desde da época dos romanos, tem essa coisa da Celestina, que a magia de amor, a tal da alcoviteira, que faz os homens assim ficarem impotentes, ou que Uhum, faz uma mulher atrair um homem, isso está ligado ao feminino. uhum, Isso é chamado de malefício. uhum, E isso é uma coisa também. Então tem uma diferença de gênero aí, colocada também, que não se coloca no mesmo saco a questão da bruxaria, feitiçaria, magia, uhum, partindo de um olhar da época, né? uhum. Acho que a partir Ah, e disso aqui, aí, Aline, tem essa desculpe, questão. Ah, eu vi ali o diga lá. Francisco perguntando aqui. Sim, existe, mas, Francisco, não só existe, como Afonso mandou traduzir. E o Secreto Secretório, é a tradução dele em latim, ela é posterior à tradução castelhana, que é Poritá delas Poritá, a versão castelhana do Segredo Secretório. Sim, foi traduzido na corte do Afonso para o castelhano. Bom que tu foi rápida, Tudo eu foi já ia primeiro, trazer a desculpe, pergunta Afonso, dele, já mas foi tudo primeiro ligeirinho. aconteceu. Então, Afonso, mas assim, o Afonso, o Francisco, tudo aconteceu primeiro na corte do Afonso, tá? Professora, entrando no segundo, que seria o nosso segundo, o segundo bloco dos nossos tópicos, né? Eu queria te perguntar um pouco sobre quem são esses agentes sociais que praticam a magia, né? E aí já compartilhando uma experiência que eu tive a partir de uma leitura, Uhum. que foi desse livro aqui, o Magia e Religião na Inglaterra Medieval, que é da Madras. Uhum. Eu comprei, não cheguei a ler todo, né? Mas eu achei interessante porque como eu nunca tinha lido muito a respeito, a gente sempre tem essa ideia, a gente quando a gente é leigo no assunto, obviamente, de que a magia ela vai ser praticada por figuras, como a gente comentou, a feiticeira, a bruxa, e eu achei interessante a ideia de que clérigos praticam a magia, a chamada magia branca. Então, de repente, se pudesse comentar um pouco para nós a respeito aí. Então, isso tem a ver com o que eu falei lá no início, que assim como dentro dos mosteiros se estudava astronomia, se estudava a retórica, a gramática, a matemática, se estudava também a prática mágica, porque Uhum, o que é essa prática mágica? Tentando falar devagarinho, assim, sucintamente, tem que conhecer a astrologia e saber a posição dos astros para saber o dia certo, a hora certa, que tu vai poder fazer essa conexão com as esferas celestes para poder captar a virtude dessas esferas celestes. Porque pensando que essas esferas celestes, que estão ligadas a cada planeta, seriam na época considerados 7 planetas, 7 esferas, elas são consideradas nesse mundo cristão
como as 7 virtudes do Espírito Santo, que teria emanado do Uno, né, do Deus Pai, teria emanado, então, essas esferas, então, que seriam, então, as virtudes do Espírito Santo. Então, sabendo ao momento certo que está o planeta na constelação certa, seria possível, através de orações, eles chamam de orações, mas, na verdade, lá é conjurações, né? Mas, assim, através de orações, e também de toda um arcabouço, como eu falei ali, de um material, eles conseguiriam, então, canalizar essas virtudes, através dessa emanação, por isso a questão da filosofia neoplatônica, canalizar para um objetivo. Então, eu quero paz. Então, eu canalizo a piedade da esfera de Vênus através de todas essas práticas para a questão da paz. A mesma coisa para a guerra, e assim vai. Então, é um conhecimento da natureza, tanto da natureza da esfera terrestre como da esfera, dessas esferas celestes, numa comunhão para alcançar, direcionar para um objetivo. Então, por isso, isso vai acontecer nos mosteiros também, porque é o estudo da natureza e de uma forma de utilizar essa natureza também. Então, vai ser um estudo como outro estudo. Não vou dizer que todos têm, porque os livros não eram tantos assim, não circulavam tantos. Mas, principalmente ali em Toledo vai ter muitas escolas e muitos mosteiros que vão trabalhar com isso. Além disso, além dos mosteiros, também as cortes. Então, existem muitos relatos desses monges também que saem à procura dos livros e trocam cartas. Encontrei tal livro, encontrei o livro de Vênus, encontrei o livro do Ptolomeu, encontrei, que vão trocando cartas e falando dos livros que estão encontrando. Então, sim, tanto nas cortes como nos mosteiros vai se encontrar essa circulação dos livros. Uhum. Muito interessante, professora. A Daniele queria saber qual o limite entre o permitido e o demoníaco. Até onde essa magia ela vai ser permitida, né? Ela vai ser tida como algo possível de ser feito, sem uma punição, sem uma represália maior. E até onde, qual é a fronteira onde vai dizer, olha, a partir daqui já é coisa do capeta e a partir daqui não pode, vai se dar mal se continuar fazendo. Eu diria que depende de quem faz. Depende de quem faz. Olhando daqui para a fonte, nós aqui historiadores, olhando de uma maneira, dentro de uma perspectiva de uma história social, depende de quem faz. Mas por quê? O Afonso, por exemplo, ele faz toda uma legislação que proíbe e que está dentro da 7ª partida, que é o Código Penal dele, ou seja, os crimes, né? Que não se pode, então, fazer adivinhação, enganamento, não se pode enganar as pessoas, não se pode fazer mal para as pessoas através disso, e ele diferencia daqueles que preveem o futuro através das estrelas. Aí ele faz essa diferenciação. Mas na hora, se tu vai ver o livro de astromagia dele, é invocação de espíritos. E esses espíritos que eles estão invocando são chamados de decanos. Esses decanos, que têm uma origem lá, principalmente no Egito, ela está dentro da goética e também está dentro, por alguns vão ser chamados de daimons. Então, a diferença, ele também vai invocar espíritos que está dentro de uma tradição dos daimons, dos decanos, que são identificados com os daimons. Então, poderiam acusar também que ele está invocando demônios? Ele vai dizer, e se alguém acusar, ele vai dizer que não, porque esses espíritos estão a serviço de Deus. Afinal de contas, ele faz a invocação em nome de Deus, em nome do Criador. Nas orações está, eu te invoco em nome daquele que é o princípio de tudo, que é o primeiro e é o primeiro e contém todas as coisas. Então, assim, ele invoca tudo isso em nome de Deus. Então, essas criaturas não são demoníacas e ele não está fazendo isso com demônios. No entanto, tem uma parte da igreja que vai acusar, sim, esses monges lá da Espanha de necromantes. Necromantes que tem a ver com a invocação dos espíritos, não só dos mortos, mas dos espíritos também, como esses daimons, esses decanos que são ligados às esferas celestes e também às constelações que aparecem no horizonte de 10 em 10 dias, por isso decanos. Então, depende de quem faz. Então, os monges vão ser acusados de necromancia, muitas vezes, que é uma prática proibida, porque não se deve mexer com os espíritos. E se de um lado
por exemplo, o Tomás de Aquino fala que essas práticas não são de Deus, porque, na verdade, os demônios estão enganando essas pessoas que acham que estão fazendo os demônios servirem elas, e as pessoas que praticam dizem, não, Deus permite que eu submeta esses espíritos para que eles façam a obra de Deus. Então, eu sou um instrumento de Deus. Então, tudo depende de quem faz e de quem está acusando e de quem está fazendo. Na legislação, por exemplo, do Afonso X, que é a que eu conheço mais, ele faz uma distinção entre as práticas. Então, é muito difícil dizer qual é o limite. Porque numa obra, geralmente aparece, nas obras que eu tenho acesso, aparece espíritos ou pneumas, que tem a ver também com essa questão do espírito. É outra palavra para espírito. Não aparece a palavra daimon. E eu acho que não iria aparecer mesmo, porque, afinal de contas, isso é uma circulação esses livros circulam entre as três religiões monoteístas medievais. Circula tanto entre os cristãos, como entre os judeus, como entre os muçulmanos. Então, nessas obras, claro que eles são obras monoteístas que invocam espíritos em nome do Criador. Muito interessante, professora. O Lucas, novamente, Lucas Gribowski da UEL, fez um comentário aqui. Algumas culturas africanas entendem que a bruxaria é uma característica inata de algumas pessoas. A pessoa é um bruxo ou bruxa por ter nascido com certa característica, geralmente físicas, fisiológicas. Tu acha que isso se aplica um pouco para o contexto medieval? Ou a magia acaba sendo aprendida, qualquer pessoa pode fazer? Ou tem pessoas que têm uma predisposição natural, vamos dizer, um dom divino que permite a elas ter acesso a esses poderes? Isso, mais uma vez, aparece essa diferença que coloquei no início. A gente vai ver isso nos processos de feitiçaria, nessa marca do demônio no corpo das mulheres. E aí é quando essa questão que quase que tem uma simbiose entre esses espíritos, né, ou demônios, com o corpo da pessoa que está praticando. Na magia, nos livros que eu estudo de magia, como eu disse, é uma ciência. E qualquer um pode estudar, desde que tenha acesso, né? Que tenha mentalmente capacidade para eles lá. Tem condição, não é uma pessoa escolhida. Não é uma pessoa que nasceu com alguma marca ou que foi predisposta para isso. Porque a magia não é inerente ao corpo de quem está praticando. A magia seria um conhecimento da natureza e da forma como utilizar essa que eles chamam de alma mundi, né? Essa conexão entre entre toda a criação divina, que pode entender toda essa conexão entre a criação divina, que pode ser usada para um objetivo. Então, é só estudo e conhecimento. Essa magia de corte dessas fontes do livro de astromagia, que vai diferir dessa questão desse corpo que já está ligado à magia e que daí é relacionado à questão da bruxaria, da feitiçaria, da marca do demônio. Então, como eu disse, tem uma questão social e de gênero aí também, para essa interpretação. Uma questão, professora, que era a última questão do nosso segundo bloco de perguntas, era de se poderia essa magia ser utilizada em contextos políticos, né? Tu já pincelou essa questão muito bem, né? E nas suas falas eu vejo muito tu falar do Picatrix. Foi a primeira coisa, acho que a primeira fala que eu vi tu em Porto Alegre, uns 5 anos atrás, me chamou a atenção o Picatrix. Eu fiquei curioso de saber o que era o tal do Picatrix. Então, será que você podia comentar um pouco para nós aí? Certo. Desculpe, a primeira pergunta, eu só ficou para mim falar do Picatrix. Antes do Picatrix, não, é que Picatrix, qual era? Eu ia pedir para tu falar um pouco sobre o uso da magia em contextos políticos. Na questão política. Aí por isso que eu mencionei o Picatrix. Sim. É porque eu até escrevi um artigo sobre o Picatrix, a questão poder e magia na Península Ibérica, ou melhor, em Castelo do século XIII, né, com a questão do Afonso X. Não tem como a gente provar que o Afonso utilizava isso de alguma forma, praticava isso. O que a gente tem são os livros e ele comentando dentro dos livros. O livro de astromagia tem comentários ali, que ele vai, não é só uma compilação de diversos livros,
ele também tem comentários ali que dá para ver que são comentários do próprio Afonso. Mas não tem como saber se ele tem um interesse, mas não tem como a gente provar através da fonte que ele realmente fazia. Mas politicamente, o que eu percebo é que a obra do Afonso como um todo, ela é uma unidade, um projeto único. As pessoas às vezes estudam só as crônicas, estudam só as 7 partidas, ou só o setenário, ou só as cantigas, mas então se estuda muito pouco essas traduções que foram feitas do árabe e do hebreu para o castelhano, desses livros astromágicos, e não se faz conexão, porque já dentro da cabeça do historiador geralmente já tem uma distinção, já existe um preconceito com o estudo da magia como algo irracional. E daí o que é irracional é meio difícil de lidar, né? Então as pessoas acabam lidando com aquilo que é mais racional e que, obviamente, está ligado à política. Então, melhor não mexer nesse negócio de magia. Ou melhor dizendo, professora, aquilo que é racional para a nossa sensibilidade moderna. Exatamente, exatamente. Porque para o Afonso, tudo isso tem essa racionalidade, né? E isso que eu quero dizer, que todo o escritório afonsino é um único projeto. E para poder entender as 7 partidas e para poder entender realmente as cantigas, tem que entender também essas obras astromágicas, que estão dentro do projeto dele. E não só dentro do projeto cultural, como o escritório também está dentro de um projeto político. E aí que eu vejo que essas obras acabam entrando dentro disso, que é um projeto do Afonso de construção do conhecimento. E onde ele coloca isso tanto nos livros de astromagia, como também no setenário, isso parece claro. Que ele fala, quando ele vai fazer a relação das virtudes dos planetas, ele diz, este é a verdadeira fé, que foi desde o início dos tempos, e será até o final dos tempos. Parece que ali ele já quer se proteger um pouco das críticas, e dizer que o que ele está tentando mostrar ali é que a fé cristã também está, que tudo aquilo que ele está falando sobre magia, sobre astrologia, astronomia, está dentro da fé cristã e é um caminho para compreender Deus de uma forma melhor. E daí dentro disso tem essa questão, aí entra a questão do poder, por quê? Daí mesmo dentro dessa questão, só rapidinho para mostrar um exemplo. À vontade. Dentro dessa questão das 7 esferas que ele fala, dos 7 planetas, e daí fala, em outro momento no setenário, das 7 virtudes do Espírito Santo, e as 7 virtudes do Espírito Santo fecham com as virtudes dos planetas, também 7 são as letras do nome do Afonso. Porque Deus quis assim, ele fala no setenário. E cada letra é também uma virtude do Espírito Santo. Sendo que o nome dele começa com A, que é a primeira letra, o alfa, a primeira letra, né, o início de tudo, e termina com O, que é ômega. Então, o Afonso tem o nome dele, as 7 virtudes do Espírito Santo, o início e o fim de tudo. Então, ali tu encontra no Afonso uma simbiose entre ele, o macrocosmos, e a vontade divina. Então, assim, ele não foi escolhido como os outros reis apenas, nasceu ali e foi escolhido por Deus simplesmente assim. Ele é um sábio que está ali, ele mesmo, dá para entender a partir dessas palavras dele, interpretar que ele coloca o nome dele como contendo as virtudes do Espírito Santo, que ele mesmo é um próprio canal da vontade divina. Então, quem que vai querer se meter, quem que vai querer contrariar a vontade divina, que já está no nome do Afonso? Então, por esse caminho, se consegue perceber um pouco como que ele pode utilizar todo esse conhecimento para colocar ele acima de outros reis dentro da Península Ibérica, que está da própria Europa, dentro das intenções dele em relação ao Sacro Império. Então, por esse caminho, a gente pode ver que todo esse conhecimento que ele está serve de alguma forma para legitimar o lugar dele como o primeiro entre os seus pares. E vou até um pouco além, professora. Eu fico pensando, a partir de todo esse argumento que ele cria, do nome ter 7 letras, começar com alfa, terminar com ômega, dele ser um canal de conexão com o divino, eu fico pensando como isso não poderia servir até para ele intimidar os adversários políticos dele. Porque se ao mesmo tempo isso aí serve para ele se fortalecer a legitimidade do poder dele, também serve como ferramenta de dissuasão para possíveis rivais. E daí alguém vai dizer assim, olha, mas isso que ele escreveu circulou onde? Quem tinha acesso a isso que ele estava falando, né? Será que todo mundo tinha?
Não. Nem todo mundo tinha acesso a essas fontes, a essa escrita, mas as cantigas de Santa Maria, que era o principal elemento de propagação, é a propaganda do governo do Afonso X, e que ele pede para ser cantada em todas as festas da Virgem Maria e de Jesus, lá do Espírito Santo. Então, as cantigas acabam carregando muito disso. Muito dessa... Não é só os milagres da Virgem Maria que estão ali. Também tem um conhecimento astromágico nas cantigas. Eu tenho um orientando que está trabalhando com isso, com a cantiga 125, onde tem um... isso é muito interessante. Na cantiga 125, tu tem exatamente um monge dentro de um pentagrama invocando demônios. Essa luminura é maravilhosa. Então, a própria cantiga traz em si essa matéria mágica. Eu vou só jogar aqui uma semente também, pensando que a cada 10 cantigas tem uma cantiga de louvor. O Afonso não faz nada por acaso. Esse 10 aí tem um significado também. Só vou jogar essa semente aí. Quem sabe alguém se interessa, né? Aline, eu tô pensando que talvez seja legal a gente fazer uma live só para tu falar do Afonso X e da corte dele, porque eu tô adorando te ouvir falar sobre isso. Me veio até umas coisas na cabeça aqui, mas infelizmente a gente tem outros tópicos que a gente gostaria de abordar, mas bom, fica aqui talvez um pré-convite, para caso te interesse, a gente pode fazer. Mas eu pensei em uma coisa rapidinha, que até estava no nosso cronograminha, sobre figuras literárias que estão ligadas a esse universo da magia, né? E, de imediato, como eu gosto muito de ciclo arturiano, eu penso no Mago Merlin. Ele é filho de uma humana com um íncubus, com um demônio, né? E os poderes mágicos dele são, de certa forma, explicados por causa dessa origem sobrenatural. E tu poderia nos dizer para nós, de repente, se existem outras figuras literárias que tu conhece, e essas representações literárias do mago, do sujeito que possui poderes mágicos? Poderia dissertar um pouquinho para nós a respeito disso? Tá, então, a origem mesmo da lenda, ou talvez por outra perspectiva também do mito do Merlin, ele está muito mais próximo de um druida e de um bardo, né, de um conselheiro e tudo mais. De for lá atrás nos primeiros escritos sobre o Merlin. Essa questão de chamar ele de mago e de acrescentar essa origem demoníaca na literatura é uma coisa que já acontece mais para o final da Idade Média. Essa questão. O Thomas Malory, eu acho que coloca isso, né? Se eu não estou enganada. O Thomas Malory, na Morte de Arthur, que coloca essa questão. Então, já é no momento que toda essa tradição já está... Que isso mostra algumas coisas. Mostra que já tem uma circulação dessa matéria mágica, que já está construindo a imagem do mago, e associando, então, uma cultura anterior, de druidas, né, por causa, aí que o druida que está uma relação religiosa, acaba entrando nesse novo imaginário aí, sendo ressignificado como um mago, e já é um momento também que se relaciona essa questão da magia, a questão de um demônio. Mas então, de um demônio. Então, você percebe a diferença, essa questão de a proximidade dessa legião de demônios. Dentro de uma perspectiva de seres do mal a serviço de Satã e tudo mais. Dentro que se vai ter provavelmente na modernidade, com a caça às bruxas. Mas, de um lado, o mago que submete os espíritos. O mago que submete os daimons, ou demônios. É uma outra perspectiva. Então, o poder dele, de ter nascido de um demônio, é que ele acaba podendo submeter essas forças também. Ele não está submetido às forças. E essa vem lá da teurgia do Jâmblico também. Essa questão que o teurgo é aquele que submete esses espíritos. Seja daimons, que são espíritos mais próximos da esfera terrestre, ou seres que estão mais acima da esfera terrestre. Então, o teurgo é aquele que consegue, ele não submete, ele submete esse. Então, aí tem, vamos dizer que é uma transição. Essa figura literária do Mago Merlin, ela tem várias camadas temporais, né, desde a tradição celta até uma tradição já do finalzinho da Idade Média, com essa relação do mago e da demonologia,
e faz essa confluência dessas diversas camadas. Mas esse mago Merlin ainda não é um mago que está submetido. Então, esse daimon, esse demônio ali, ainda não é uma força toda poderosa. É um daimon, que é um poder de um espírito que está próximo da esfera humana, porque por isso ele pode até ter como uma mulher, e o Merlin se torna aquele que consegue submeter esses daimons. Então, eu acho bem interessante essa figura mesmo. Uhum. Pô, show de bola, professora. A Rafa Barbieri, ela fez uma pergunta, fugindo um pouco do que a gente estava falando, do Mago Merlin. Ela disse, professora, tu pode falar um pouco sobre essa alta magia, como essa alta magia influencia depois o ocultismo? Acho que já é puxando, avançando um pouco cronologicamente. Passa para a modernidade, né? Para a modernidade, contemporaneidade. Sim. Muito, 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 muito. O próprio Picatrix, que a gente falou ali, né, que é considerado o grimoire mais completo medieval, ele não parou de ser copiado. Ele não parou durante todos os séculos, desde o século XIII, com Dom Afonso. Ele foi escrito mesmo no século XI, em Córdoba, por um muçulmano chamado Maslama de Córdoba. Alguns falam que é o Maslama de Madrid, mas já foi discutido que não foi de Madrid, mas foi de Córdoba. E o Maslama, que também era matemático, diz que reuniu mais de 200 livros para fazer aquela obra, que era uma obra de filosofia, ele diz. Mas ao longo do tempo ele foi, até hoje, é vendido aí como o grande grimoire da magia, patati patatá. E daí, o cara só queria ali fazer um pouco de filosofia ali, fazer uma compilação de textos filosóficos, que para ele a prática filosófica é a magia. Então, mas o Picatrix ele foi copiado diversas vezes, vai influenciar também o Renascimento, vai encontrar matéria do Picatrix na obra do Marsilio Ficino, por exemplo, lá dos Medici, que foi financiado pelos Medici. E isso vai circular durante todo ali o Renascimento, vai se encontrar o Warburg, que trabalhou com isso, quando ele trabalha com as imagens lá do castelo, lá do norte da Itália também, que ele chama de uma magia helenística, uma astromagia helenística, que ele vai chamar. O próprio Warburg foi quem encontrou o livro de astromagia do Afonso X no Vaticano, então tem todas umas ligações aí. E isso vai circular na Europa, não só na Europa, gente, isso vai circular no Oriente Médio, isso vai circular na Índia, vai circular no norte da África, e vai chegar à Escandinávia também, onde vai encontrar grimoires, que tem muito mais dessa matéria que está no continente do que propriamente da matéria que é desenvolvida mesmo autóctone lá da região escandinava. Então vai circular. O que acontece é que as sociedades secretas que vão surgir lá no século XVIII e XIX, como Teosofia, o próprio Eliphas Levi com o Tratado de Alta Magia, vai ser um boom, né, do esoterismo, mas de uma tradição que nunca parou. É um contato maior com o Oriente, todo esse orientalismo, como o Eduardo Said fala, né? Esse boom que vai acontecer no século XVIII e XIX vai, então, intensificar a procura e o entendimento desses textos e aonde vai... Porque esse elemento oriental já está presente desde a antiguidade. Só que acaba se intensificando e chamando cada vez mais atenção e construindo novas obras que vão ser principalmente apoiadas nessa tradição neoplatônica. Então, sim, Rafa, eu conheço a Rafa, Rafa das nossas, se consegue, sim, construir um processo, vamos dizer assim, da circulação desses elementos que, na verdade, nunca para, mas que tem momentos que tem uma eclosão maior e que está diretamente, esse elemento está diretamente, eu até estava aqui, não sei se eu coloquei o livro, aqui. A clavícula de Salomão. Já ia mencionar. A clavícula de Salomão, que ela já foi traduzida também na corte do Afonso X. Se o Francisco está escutando, tudo na corte do Afonso X, né? Que também foi traduzida na corte do Afonso X. É por isso que eu disse que a gente tem que fazer uma live só para falar da corte do Afonso X. Eu acho que vai bombar. Então, ele tem os elementos que estão aqui. Estão também, a maioria dos elementos que estão aqui também estão no livro do Eliphas Levi de Alta Magia, que são os pentáculos, que são as invocações, que são a consagração da espada, a consagração do punhal, todas essas coisas, os nomes que se deve pronunciar, a consagração da água e do sal, tudo isso está na clavícula de Salomão.
em que chega a alta magia. O pessoal lá da Gondendal, da Teosofia, depois da... Segue em frente, né? Uhum. Aí já pegando um pouco a questão da Rafa, professora, eu fico pensando se essas coisas mais século XX, assim, tipo o Aleister Crowley, por exemplo, até aquelas, aquelas coisas mais místicas que vão surgir na década de 70, por exemplo, do movimento hippie, sabe, que também tinha todo esse apego ao misticismo, a coisas mágicas, esotéricas, se isso teria talvez um cadinho de magia medieval, da noção medieval de magia. Tá, Como eu não tá. é um assunto que eu entendo muito, eu fico Tá. Então tá, Maurício, te então ouvindo assim, aí. eu vou só para não quero ser chata, mas só porque assim como a palavra mito, que eu estou sempre, né, falando que mito, eu tentando dizer mito, não é o que a pessoa geralmente usa. Uhum, Também místico, eu gosto também de falar que místico, as pessoas usam místico para parece que tudo que é espiritualidade. uhum, Tem o conceito de místico está ligado a uma ligação direta com o divino. uhum, Né? Só para marcar aqui para o pessoal que está nos assistindo, que para a gente ter cuidado também com a palavra, claro, porque às claro. vezes, que já tem um tom pejorativo às vezes. Isso aí é coisa mística, é muito misticalóide, essas coisas assim, às vezes tem um tom meio pejorativo, Sim. mas o místico é, assim como os santos místicos, como Hildegard von Bingen, como São Francisco de Assis, que é mais conhecido, que tem esse êxtase, né, essa relação direta com o divino. A gente pode pensar isso também para as práticas mágicas. Também pode pensar isso. Afinal de contas, tem toda essa relação. Mas só para delimitar, para Não, definir perfeito, essa questão, né? perfeito. E daí, sim, tem tudo a ver. Porque o Leo Crowley também tem que ele nasce acho no final do século XIX, lá 1875. Eu gravei porque ele nasceu 100 anos antes de mim. Então eu gravei o ano que ele nasceu. Ele nasceu em 1875 e ele sim, ele participou da Gondendal. A Gondendal faz parte dessas sociedades secretas do século XIX. Muitos poetas ingleses. No Uhum, século XIX, a Inglaterra estava, assim, estava cheia de pessoas de prática dessas práticas mágicas, mas daí de novo era uma coisa de elite, de novo era uma coisa dos salões da elite, e eles tinham dinheiro para ir atrás de todos esses livros, esses materiais. Inclusive os papiros gregos de magia, eles foram encontrados no século XIX também. Então tem uma procura desse material. E sim, a Godendal ali, todo mundo é tudo Sir, né? Todo mundo uhum. O é alto da nobre lá, alto nem do todo alto da mundo é. sociedade, né? E ele também fez parte disso. Saiu e levou com ele e desenvolveu mais ainda toda essa matéria, né? Inclusive a questão da goética, que aparece lá na antiguidade já, entre os primeiros séculos do cristianismo, e, e que tem toda uma relação também com a clavícula de Salomão, que é essa invocação, então, de daimons. Mas daí ele dá um toque bem cristão ali para chamar de demônios, e esses nomes dos demônios estão ligados, de alguma forma, a entidades, a esses decanos, como eu falei antes, né? A essas entidades que estão as siderais, vamos dizer assim, celestes, constelações. Tem toda uma questão, quer dizer, a origem está na astronomia e na astrologia e nessa relação do macrocosmo com o microcosmos. Só que foi dando várias ressignificadas que as pessoas nem enxergam mais quando vão pegar um livro, sei lá, de uma Goética ou de uma Trafica de Salomão, não enxergam mais essa relação que está lá na antiguidade. Mas sim, tem tudo a ver com a questão do Aleister Crowley e depois com a questão também, lá pela década de 70, a contracultura e todo esse retorno a uma espiritualidade que busca essa ligação com o divino por outros caminhos mais alternativos, assim. Mas por que faz? Para quem estuda, acaba fazendo muito sentido, porque ela tem toda uma racionalidade que se aproxima muito da racionalidade científica ocidental, depois de tanto tempo de ressignificações. Então, para quem estuda, é realmente uma ciência. O Eliphas Levi chamava de ciências ocultas. Então, não faça distinção como depois um racionalismo ou um cientificismo vai fazer entre o que é racional ou irracional. Existe para essas pessoas, e assim, esses magos do século XIX são extremamente racionalistas, porque é a época deles. Uhum. Perfeito, professora. Nós estamos nos nossos 8 ou 9 minutos finais e eu queria te pedir para pudesse falar um pouco para o nosso público, para quem quer se aventurar por esse caminho dos estudos da magia na Idade Média, quer
tentar algum trabalho, está pensando aí em seguir por esse caminho, o que tu indicaria para esses colegas aí, especialmente o pessoal de Certo. graduação, que está se interessando, que é um tema que a galera da graduação costuma gostar bastante, né? Então, o que tu Esse indicaria? livro De que tu, autores, então, obras? esse livro que tu mostraste aí, eu também comprei, também tenho ele. Vou mostrar Dá aqui pro para ser pessoal. esse daí também. A magia, ela tem, é um estudo de caso, principalmente, com as fontes, né? Não é um geralzão, mas é bem interessante de entender. Eu gostei do prefácio também, dá para ter uma introdução. Mas o que eu gosto mesmo, que dá para ter uma visão muito boa geral, eu tenho aqui em inglês e tem em PDF, se encontra facinho em espanhol, que é do Richard Kickheffer, que é magia Uhum. na Idade Média, mas aqui eu só tenho em inglês. Aqui. Uhum. E aqui ele dá para ter uma ideia mais, assim, geral. Ele traz diversas fontes para tentar, fala tanto da magia natural também, não só dessa magia de corte. E daí é um livro muito bom para começar. Como ele está em inglês, não tem em português, mas se consegue PDF. Eu tenho PDF em espanhol. Assim, pirataria. Ó, legal, professora. Já temos aí o pessoal que quer se aventurar na magia medieval, já tem onde começar, então. Bom, professora, a gente deixa esses minutos finais para os nossos convidados para ser como se fosse um espaço de merchan, para o convidado falar se tem algum livro que gostaria de fazer propaganda, É. alguma produção recente, se coordena algum laboratório, algum polo para fazer o merchanzinho aí, está realizando alguma Tá. atividade, se quiser fazer, o espaço aí é todo teu, Então, professora. então, Pode. eu digo que eu sou A gente tipo vai começar a polishop, né? cobrar por esses minutos finais de publicidade. Ah, então nos eventos eu adoro fazer publicidade. Sou muito orgulhosa do meu Mas grupo. por enquanto é de graça. Então, fica à Tá, vontade aí, o espaço aproveita, é teu, né? professora. Aproveita. Então, eu coordeno, junto com a professora Mariana, o núcleo interdisciplinar de estudos medievais. Então, a gente é bem interdisciplinar. O pessoal dos nossos aí que está assistindo sabe o quanto nós somos interdisciplinares. A nossa abordagem é de uma história é uma história conectada, é de uma história também de uma história global, por diversas perspectivas. Nós também uma questão de racionalidades. A gente está pensando agora no evento, talvez para o ano que vem, de trabalhar essa questão das racionalidades, de pensar, de fazer uma crítica e provincializar a tal da razão ocidental cartesiana. Então a gente vai mais ou menos a gente caminha mais ou menos por esse caminho. Lá nós tratamos tanto da antiguidade quanto do medievo, e como eu posso dizer que eu me espalho, né? A gente se espalha. Também oriento pessoas lá do século XX, a gente sempre consegue encontrar alguma conexão. E além, então, o Meridiano tem um Instagram, por favor, sigam a gente, né? A gente Nessa vai botar parceria. A aqui no gente post também lá, para quem ainda não conhece, a gente vai botar no é, post aqui da live. nós também temos lives, lá no nosso IGTV também tem algumas lives que estão gravadas. Nós temos um canal que também tem uma proposta de colocar questões de pesquisa, educação, jogos, estamos trabalhando bastante com jogos, cinema. Então, é um canal que tem várias propostas ali, principalmente, tanto o nosso canal do YouTube como o Instagram, a proposta é uma divulgação para o público não acadêmico. Então, a linguagem é sempre uma linguagem bem acessível para que a gente possa fazer esse diálogo, essa troca. Então, a gente está aqui, né, em Florianópolis. Se o pessoal quiser chegar quando passar a pandemia para fazer uma visita. E é isso daí. Inclusive, professora, o nosso ciclo de debates do Poema teve como referência Então, nosso principal o ciclo de estandarte. lives do... Ó, tá lá o logo lá, para quem não conhece aí. O nosso ciclo, Aline, foi bem inspirado no ciclo que vocês estavam organizando. Quando eu lancei a ideia, a professora Legal. Daniele, que a gente começou a conversar, a referência que me veio foi, pô, o pessoal do Meridiano lá tá fazendo umas lives muito legais, lá com cultura pop e tal. Já tinha feito, a Jana já tinha participado, falado sobre a descida da Uhum, deusa, sabe? uhum. E aí eu fiquei bem pilhado, assim, larguei a ideia lá pro pessoal e tem sido até então o nosso carro-chefe aqui, né? E agora a gente está cruzando caminhos, finalmente, né? Que Interessante ótimo, ver, que ótimo, que com ótimo. certeza. Então, eu tô curiosa para as próximas. Não vou falar nada, mas tô curiosa para as próximas. Deixa aí que eu não Mas, pode dar gente, spoiler pro ó, deixa eu fazer pessoal. propaganda. Vem coisa boa por aí, tá? E um dia antes do Dia das Bruxas, é importante lembrar. Professora, eu lembrei de uma coisa que eu gostaria que tu falasse um pouquinho, que tu publicou um livro uns anos atrás chamado O Pacto das Fadas, não é? E tem alguma relação com isso que a gente discutiu hoje ou seria um recorte diferente?
Não, não é a mesma coisa. É e não é. É o nome? Não É é a o mesma nome? coisa assim. Eu passei a trabalhar com esses livros de astromagia desde 2015. Então, só faz 5 anos que eu estou trabalhando mais profundamente com essa matéria, né, com essas fontes. O Pacto das Fadas é do meu mestrado. Aí eu trabalho com política e imaginário. Daí eu trabalho com o livro de linhagem do Conde Dom Pedro e a Dama Pé de Cabra, que é como um ente, uma fada, e tá muito mais. E não é a mesma coisa, não é a mesma coisa que magia. É uma outra coisa. Eu sei Uhum. que todo mundo coloca tudo no mesmo saco, mas não é a mesma, é outra coisa ali. Tem outra coisa ali. Que daí pode ser para uma outra live para falar de fadas. Ah, não, muito interessante. Teve uma pergunta aqui rapidinho, a gente ainda tem, eu acho que 3 minutos pelas minhas contas. O professor Francisco pediu para falar sobre a presença da cabala na corte afonsina. Pergunto porque essa explicação do nome dele me lembrou muito certos exercícios cabalísticos. Teria como Sim. pincelar rapidão para nós aí? Sim, tem. A presença cabalística é fortíssima. Lembrando, Francisco, que a cabala ela surge principalmente na Península Ibérica, né? Exatamente nessa época do século XII, XIII, e o usuário, o livro do Esplendor, tem até algumas partes ali que está meio castelhano, assim, porque é toda aquele, os judeus dali estão tendo contato com essa matéria que está vindo do mundo árabe, e essa cabala que está sendo construída está dentro dessa perspectiva, vamos dizer assim, dentro desse ambiente intercultural. Então, tem muita presença dessa matéria mágica também na cabala, que vai estar sendo desenvolvida ali. Tem escolas cabalísticas em Toledo, e o Afonso ele fala em alguns momentos que ele aprendeu, ele manda traduzir textos da cabala, e também isso com palavras, né, tá ali cabala, e não é coisa que a gente fica inventando aí. Uhum. Sim, tem tudo. Então, por isso que ele tem um livro chamado Setenário e tem as 7 partidas, porque ele diz que tudo no mundo é 7. E sim, isso todo é um exercício cabalístico. Por isso que eu disse que o fato das cantigas, a cada 10 cantigas ter uma cantiga de louvor, não é por acaso. Os números por Afonso têm todo um significado, com certeza. Uhum. E aqui tem uma pergunta também da Dani Carneiro, aí eu acho que já vai faltar 1 minuto, que ela queria saber se tem alguma relação com a escolástica. Se essa percepção da magia, apresentando características de racionalidade, conforme Afonso X, tem a ver com a relação entre fé e razão proposta pela escolástica, considerando o contexto. Eu não sei se já Então, vai vou falar fechar o bem cronômetro, rapidinho. A vamos ligação que eu tentar ir enxergo rapidinho. é pelo caminho do Averroes. O Averroes, apesar de ser um aristotélico, ele tem muito forte de neoplatonismo e pretende essa relação entre a fé e a razão. E considerando que o averroísmo influenciou tanto os escritos da Península Ibérica como toda a escolástica, eu vejo esse caminho pela questão do neoplatonismo presente nas obras de Averroes, que pode fazer essa relação entre essas matérias. Perfeito. Está começando o contador aqui, professora. Tá Muito certo. obrigado pela tua participação aqui. Espero que a gente ainda consiga fazer outras lives, né? E, bom, pessoal, acompanha aí, por favor. Segunda-feira já vamos lançar a próxima live, que vai ser a live um dia antes do Dia das Bruxas, então vocês não podem perder de jeito algum. Novamente, professora, muito obrigado pela participação Eu que e vamos agradeço. se falando aí. Acompanhe o poema